É com muito orgulho que eu estou aqui, eu e a Cláudia. Não posso falar pelas pessoas, mas eu acredito, né, que a gente está aqui com muita felicidade. Eu sou a Vanessa e a maior felicidade é dizer que o Senac Rio de Janeiro foi a única instituição do Brasil a ficar lá no top 10. Então, uma competição mundial. Mas antes disso tudo, eu preciso dizer para vocês por que eu cheguei até aqui, né? É, eu sou filha de uma merendeira. Meu pai era fiscal de uma companhia de limpeza urbana. E a minha mãe sempre foi em busca da informação. A minha mãe dizia o seguinte: olha, ninguém tira de você, ninguém tira das pessoas o conhecimento. E conhecimento é nosso. E a gente precisa ter esse conhecimento, a gente precisa ter essa informação. Num belo momento da minha vida, eu descobri que a área que eu queria trabalhar sempre foi a tecnologia, sempre foi a informática. Porque eu estava estudando edificações, eu tinha um propósito de ser arquiteta, mas desse propósito, em paralelo, eu também estudei informática. Informática num bairro, num curso, e a coisa foi crescendo até o dia que alguém chegou para mim e falou: olha, eu tenho uma turma no Senac, você quer trabalhar lá? Você quer dar aula no Senac? Imagina, hoje eu estou com 15 anos, então naquele momento, ouvir isso era muito importante. Então eu fui para o Senac e estou no Senac há 19 anos. Nesses 19 anos, surgiu um garotinho na minha vida, chamado Miguel, que adora celular, imagina, é da geração dele. E aí ele me vê assim, ele me pergunta: mamãe, o que é isso, cibersegurança? Ele tem 6 anos, porque ele me vê falando, trabalhando, ouvindo, vendo pessoas. Então, a cibersegurança entrou na minha vida de uma forma para mostrar para as pessoas, principalmente para as mulheres, que a TI, a tecnologia da informação, é um espaço para todas. É um espaço para todo mundo. Só que nós não somos muitas. Então, quando a gente olha um quadro de colaboradores dentro de uma empresa, às vezes de 100 funcionários, 10 são apenas mulheres. A gente tem um discurso que é: a mulher pode estar em qualquer lugar, a mulher pode sim estudar informática, pode sim ser uma profissional da cibersegurança. E não é só uma questão de dizer assim: olha, eu vou proteger meu celular, eu vou proteger aquela minha conversa no WhatsApp. Não, vai além. A segurança da informação, a cibersegurança, é a proteção desses dados, é a proteção da informação de uma organização. E nós somos diferentes em alguns sentidos? Somos. A mulher tem uma sensibilidade que às vezes o homem não tem. A mulher, ela enxerga às vezes um caminho que o homem às vezes não enxerga. Mas esse espaço precisa ser inclusivo, esse espaço precisa ser democrático. Houve uma pesquisa, Cláudia, que uma importante plataforma profissional fez uma pesquisa que 80% dentro da cibersegurança são homens. E por que a gente não está lá? Por que a gente ainda não está lá? Será que falta informação? O que está faltando para a gente chegar lá? Aí, nesse momento, eu vou convidar aqui a Cláudia para dar uma palavrinha com vocês também, que esse bate-papo é muito legal, né? É um bate-papo em dupla. E para vocês poderem entender que cibersegurança não é um lugar somente para homens, é um lugar que a mulher pode estar lá, que a mulher pode sim ser a profissional, a gestora, aquele olhar, um lugar mais inclusivo. Obrigada, Vanessa. Boa tarde. Primeiramente, obrigado, Senac, pela oportunidade, Cisco pela confiança em me permitir representar a empresa nesse momento. Bom, eu sou Cláudia Silva, assim sou conhecida, trabalho há 30 anos no mundo corporativo, sou filha do seu Antônio e da dona Célia, nascida e criada na Baixada Fluminense, Mesquita, né, que hoje é uma cidade, na época era um bairro de Nova Iguaçu. Uma menina muito curiosa, filha de um professor, de um homem preto que aprendeu a escrever e ler com quase 20 anos de idade.
e de uma mãe, dona de casa, foi doméstica até casar com meu pai, e aí pôde então se dedicar ao lar. E os dois eram obcecados pela educação dos filhos. Eu sou a filha mais velha, né? Meu pai foi o primeiro da família a se formar, e a educação transformou a história da minha família. Eu e meus irmãos somos os três graduados, e hoje os três trabalham em tecnologia. A tecnologia também transformou a vida da minha família. Falando do meu trabalho, eu estou há 12 anos na Cisco, eu trabalho há 31 anos. Há 12 anos eu ocupo uma função na Cisco que eu faço um trabalho de relacionamento pós-venda. A minha função, como a Cisco é uma empresa americana, o nome da minha função é em inglês, né, que é HTOM, High Touch Operations Manager, mas basicamente eu sou uma gerente de contas de pós-venda para clientes de grande porte. Né? Se você tivesse uma conta no banco, é como se você tivesse um gerente no Personalité, no Van Gogh, nessas contas premium. Né? Então o cliente ele paga um valor diferenciado por isso, e eu sou aquela pessoa que garante que ele tenha a melhor experiência dentro do contrato de produtos e serviços que ele tem com a Cisco. É uma função que tem um viés tecnológico, porque eu transito entre diversas tecnologias que o cliente tem, entre elas cibersegurança, né? O cliente compra firewall, o cliente compra roteador, o cliente compra uma série de produtos, aplicações, e eu, junto com uma equipe, ajudo a que ele possa ter o melhor resultado com tudo que ele comprou. E, em paralelo a isso, como quando nós somos mulheres pretas, a gente nunca chega num lugar sem olhar onde estão os nossos e como a gente leva mais gente, né? Por essas andanças eu acabei me tornando também líder Brasil da comunidade de afinidade étnico-racial da Cisco, que se chama Connected Black Professionals. Eu ocupo essa função há 5 anos e trabalho muito de perto com o NetAcad, aqui representado pelo Samuel, trazendo a inclusão de pessoas pretas para o mercado de tecnologia e mais ainda mulheres. Né? A inclusão de mulheres é ainda um desafio não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Mas falando do nosso recorte, como a professora comentou, a professora Vanessa, o mercado de trabalho hoje ele ainda é majoritariamente composto por homens, em paralelo com o dado que ela trouxe, né, da rede profissional. Um dado do Censo do Ensino Superior mostrou que em 2022 só 15% dos formandos em áreas de tecnologia da informação eram mulheres, e isso representou inclusive uma queda em relação ao ano anterior. É claro que em 2022 a gente está falando de um período de pandemia, que muitas pessoas tiveram, por razões diversas, de interromper a sua formação profissional. Mas isso mostra que nós temos sim um desafio, que é como nós trazemos mais mulheres, não apenas para o mercado de tecnologia, mas para os cursos de formação de tecnologia também. E pensando nisso, o que acontece? Há um tempo atrás, o Senac olhou para todas as suas turmas, e a gente está falando num período pós-pandemia também, de olhar para essas turmas e observar, de 30 alunos, 5 às vezes eram mulheres, e às vezes chegava no fim do curso, às vezes não tinha nenhuma. Então, o que acontece no meio desse caminho? Aí o Senac resolveu, peraí, a gente precisa entender o que está acontecendo. Por que a gente não tem uma turma mais mista? Por que essas mulheres não chegam lá no fim do curso? Porque muitas das vezes, no processo, no caminho, às vezes ela é mãe solo, às vezes ela não tem uma rede de apoio, ou às vezes ela mora numa comunidade e ela não consegue sair, ela não consegue chegar. Por exemplo, eu moro na Zona Oeste. Então, para eu chegar hoje aqui, não sei se eu conto, né? Eu saí da minha casa 10 horas da manhã. Porque se eu saio um pouquinho depois, eu tenho toda uma avenida, não vou falar o nome, Avenida Brasil, que tudo que acontece ali para tudo. Então, eu não posso correr o risco de chegar atrasada. Eu escutei da minha comadre, mulher, dizendo assim, quem chega cedo, governa. Então, quando eu escutei isso, eu falei, opa, eu não posso chegar atrasada. Eu não posso chegar atrasada numa aula. Eu não posso chegar atrasada na vida. Então, quando eu saio, quando eu me desloco da Zona Oeste para qualquer outro lugar, o que acontece lá onde eu moro? A informação não chega. E, às vezes, essa mulher que está no curso de tecnologia, ela, às vezes, não consegue concluir.
Às vezes não é porque ela não quer, porque às vezes ela não consegue, porque ela não consegue sair de casa. Então, pensando nisso, o que foi que o Senac fez? Estreitou a relação com a Cisco, que já tinha uma parceria de muitos anos, estreitou essa relação e a gente foi para a maior competição mundial. Só que eu não fui sozinha. O meu nome está aqui hoje, mas eu não estou sozinha. Comigo tem toda uma equipe, a equipe de produtos do Senac, tem a Ana Leite, a Dani Sorosini, tem a Simone Nunes, não é Neves não, Simone Nunes, tem a Vanessa Moção, tem também o Rony Fernandes. Então, assim, quando uma mulher se movimenta, todas as outras vêm e todas as outras acompanham. Desse movimento, para a gente chegar lá, foram 1.000 alunos, que gerou a primeira turma de cibersegurança do Senac, um curso de 100 horas. E desse curso é literalmente inclusivo, porque a informação chegou para essas meninas, para essas mulheres. E a gente está falando do quê? De educação. E a educação transforma. Exato. Perfeito, Vanessa. E ainda falando sobre estereótipos de gênero, é muito interessante como, se a gente for folhear os livros estudantis, reparem que a maioria dos inventores, cientistas, pessoas que fizeram grandes descobertas na humanidade, são homens. Os livros, desde a nossa infância, a gente é doutrinada, a gente é induzida a pensar que ciência, tecnologia, matemática, inovação não é coisa de mulher. A palestra que foi anterior à nossa, da nossa querida Rosângela Hilário, que está ali atrás, obrigada por estar aqui, ela fala um pouco sobre isso, né? Como é esperado que as mulheres se encarreguem do cuidado. Então, além das barreiras sociais, né, toda essa dificuldade de transporte, de deslocamento, ainda tem uma expectativa que os próprios professores, que também são ensinados dessa forma, e a família, de não achar que uma menina possa ser uma matemática, uma engenheira, uma cientista de dados e outras funções. Então, uma coisa que hoje a gente considera essencial é que a gente possa trazer os modelos femininos para o conhecimento de vocês. Vocês estão vendo aqui duas mulheres de origem periférica, mulheres negras, que estão já há anos fazendo a diferença na área de tecnologia, ela com educação e eu na área de gestão. E como nós, existem muitas. Então, o que a gente precisa hoje também é cada vez mais construir no imagético das crianças, dos adolescentes, dos professores e dos empregadores, dos tomadores de decisão, de que mulher é plenamente capaz de assumir posições técnicas, serem programadores, desenvolvedoras, da área de venda, pré-venda, arquitetas de soluções dentro do mercado de tecnologia. Porque se a gente se preparar e essas portas não estiverem abertas, a gente também não vai muito longe. Então, como a professora Vanessa falou, é um trabalho a muitas mãos, começa trazendo exemplo para os estudantes, inspirando os pais a acreditarem nas suas meninas que querem ser engenheiras, que querem ser analistas de sistemas, que querem ser cientistas de dados. Eu vou contar uma história minha. Quando eu era adolescente, eu tenho 52 anos, então fui adolescente na década de 80, gente. Não julguem meu pai pelo ano de 2024, tá? Essa história que eu vou contar se passou em 1987. Eu estava terminando o ensino médio, lá em Nova Iguaçu, e aquela época que você não sabe o que você vai fazer no vestibular, né? Como eu tinha um monte de amigo fazendo engenharia, eu cheguei para o meu pai e falei, pai, eu vou fazer engenharia. O meu pai é contador e professor de profissão. Pai, eu acho que eu vou fazer engenharia. O meu pai imediatamente falou, você tá maluca, eu nunca vi engenheiro preto, ainda mais mulher. Você tá doida, você vai passar fome. Hoje, se uma família preta escuta de uma criança, eu quero ser engenheiro, ele vai tratar com muito mais normalidade do que o meu pai tratou em 1987. Ele vai dizer, olha, é difícil, hein?
mas ele sabe que tem acesso, tem curso, tem capacitação, existem caminhos para passar, para chegar lá. Em 1987, meu pai não enxergava nenhum, e a única resposta que ele tinha é: você tá maluca, sabe? E acaba que eu trabalho rodeada de engenheiros, né? Eu acho que a gente é para o que nasce, né? Eu não me tornei engenheira, mas eu trabalho rodeado de pessoas geniais na área de tecnologia, hoje na CISC e hoje em outras empresas. Quando a gente pensa em educação, o que está faltando para essa informação chegar? Olhar hoje um evento como esse, que mais do que 70% a gente tem adolescentes de escola pública. Então precisa pensar também numa política para essas escolas, para que essa informação possa chegar ali, para que esse jovem ele possa olhar: peraí, eu tenho uma escolha, eu posso sim ser um professor, mas eu também posso ser um profissional de tecnologia, de cibersegurança. Saber que a cibersegurança não é só o cuidado que você tem que ter com aplicativos no seu celular, aquele oi que a gente recebe no WhatsApp, que a pessoa fala assim: oi, tudo bem com você? E não tem foto, e você fica com medo de responder. Aquele e-mail que você recebe dizendo: olha, suas fotos foram publicadas num determinado site, clique aqui. Parece estranho, né? Em 2024, eu ainda estou tocando nesse assunto, porque nós somos de gerações diferentes. Hoje, a geração do meu filho é aquela geração que nasce com o celular na mão. Se eu deixar, essa criança vai ficar ali sendo educada por aquele celular. Mas eu também tenho uma geração que tem medo. Tem medo, mas também quer ser e quer fazer parte. Quando eu falei que um evento que tem muitos jovens, mas ele não tem 100% dos jovens. A gente tem aqui hoje pessoas com olhinhos bem curiosos para tentar entender que a segurança digital ela é necessária, é preciso, mas também precisa pensar naquela educação de base. Porque se a escola, claro que português, matemática é fundamental, mas quando a gente precisa que esse adolescente ele faça uma escolha, ele tem que ter a informação, porque senão ele não tem escolha. Ele vai escolher aquilo que a escola oferece ou que o curso oferece. Então, quando a gente olha qual é a educação que precisa, que políticas que precisam existir. Então, não é somente uma comunidade escolar, é uma família que também precisa ter essa informação. É, sim, um governo que precisa abraçar. Não basta só criar uma escola tecnológica se você não tem lá um professor que possa lecionar e que tenha um conhecimento para esse jovem. Nós somos capazes de ir aonde a gente quiser. A gente é capaz de absorver conteúdos que a gente queira. Eu conheci uma pessoa, uma mulher, numa faculdade, com um olhar muito sofrido, um olhar de muito sofrimento. E eu olhei para ela e falei assim: calma, eu sei que às vezes a gente acha que não tem solução, mas você está num curso de tecnologia, você está numa faculdade, olha para você, olha para o espelho, olha a mulher que você é e aonde você pode chegar, e aonde você vai chegar. Você precisa acreditar. Então, quando duas mulheres sentam aqui, significa que alguma coisa está acontecendo, não é? Essa mudança está acontecendo. Obrigada, professora. E falando da questão da capacitação e da necessidade de inclusão de todas as pessoas em tecnologia, é com muito orgulho que a gente representa aqui essa parceria da Cisco com o Senac, né? A Cisco tem a Academia Cisco, que existe no Brasil desde 1997, são 27 anos de academia, e que já comemorou em 2022 500 mil alunos impactados no Brasil. É muita gente. Desses 500 mil, 100 mil se formaram pelo Senac. Só para vocês entenderem o tamanho da influência da parceria do Senac no projeto de responsabilidade social da Cisco. São 151 academias no Brasil. A primeira foi criada aqui no Rio de Janeiro em 2001. E nós temos aí a média de alunos entre 18% e 20%. Né? A gente nunca consegue ultrapassar esse 18% e 20%.
E o nosso chamado à ação é: nos ajude a chegar a 25, a 30, a aumentar a quantidade de mulheres estudando e praticando tecnologia. E nesse mês, a gente está lançando a Missão Transformação Digital, a Cisco, em parceria com o Senac. Vocês estão vendo esses QR Codes aqui atrás, né? São 3 cursos online, gratuitos, em português, e que podem ser acessados a partir do celular. Então, são 3 cursos, um de introdução à cibersegurança, que tem 6 horas de duração, um de inteligência artificial, que tem 10 horas de duração, e um de ciência de dados, que tem 6 horas de duração. O fato de ser em português e em celular visa facilitar ao máximo o acesso de qualquer pessoa. Não há limite de idade, não precisa ter formação anterior, tem curiosidade, quer conhecer, acessa. Olhou, não te interessa, passa para alguém, nos ajude a furar bolhas. O grande desafio hoje é fazer a informação chegar. Você olhou, não te interessa? Tudo bem, passa para o seu primo, para sua tia, para sua madrinha, para sua filhada, para a professora da escola. A gente precisa fazer a informação chegar em todos os nossos jovens, especialmente aqueles que mais precisam. De novo, falando da professora Rosângela, existem 40 milhões de pessoas sem o acesso fácil à internet. Então, se nós, cada um de nós somos a sociedade civil, né? Então, se a gente não ajudar, a gente não vai conseguir chegar nesse número maior de mulheres em tecnologia. Também tem um lado importante que não importa a sua área. Você pode sim fazer um curso. Se você almeja ser um gestor de cibersegurança, se você almeja ser um engenheiro de cibersegurança, precisa dar o primeiro passo. Especificamente falando para a mulher, porque às vezes ela fica assim, mas será que eu posso? Pode. Então, um curso de cibersegurança de 6 horas, que no final desse curso você recebe um certificado, que você pode compartilhar com todas as redes, porque a gente também precisa ser vista. Então, quando a gente faz um curso, seja ele de cibersegurança, de inteligência artificial, que a gente está falando muito sobre isso, e a inteligência está aí. A inteligência artificial vai dominar o mundo? Não. Olha só, por trás da inteligência artificial existe uma pessoa que utiliza. E essa pessoa também precisa saber utilizar, porque todo mundo tem o poder de pensar, o poder de argumentar, o poder de escrever. E a gente também fala em dados. Então, com cada curso desse que está sendo oferecido, imagina uma parceria Cisco-Senac, um curso totalmente gratuito, que você recebe um certificado, que você recebe a famosa badge, que a gente chama de distintivo, selo. A hora que você compartilha lá naquela rede profissional, que eu não vou falar o nome, LinkedIn, que o seu perfil está lá. A hora que você publica, eu vejo, a Cláudia vai ver, todo mundo vai ver, que você marca @SenacRJ, você marca @Cisco, que é altamente visto, todos os parceiros, porque precisa dar o primeiro passo. Se você almeja uma certificação, você precisa dar o primeiro passo. Perfeito, professora. E também é importante dizer que quando a gente está falando de estudante aqui, a gente não está falando necessariamente daquele jovem até 21 anos, não. A gente trabalha num contexto de longevidade em que hoje, né, graças à última reforma da Previdência, quem está entrando no mercado agora vai trabalhar até 67 para aposentar. A idade mínima é 57 para mulher, 62 para homem, né? Então, se você está hoje com está numa área de trabalho, que você está insatisfeito, que você quer descobrir novas áreas, independente da sua idade, sinta-se à vontade para também conhecer esses cursos e quem sabe você vai descobrir uma habilidade que você nunca tinha sido exposta antes e talvez você tenha um talento que você nem sabe para atuar em tecnologia. E uma outra questão é, embora a tecnologia seja uma área muito de exatas, você não precisa necessariamente ser um engenheiro, um analista de sistemas, um matemático para atuar em tecnologia. Tecnologia é uma área muito ampla. Existem pelo menos 10 áreas diferentes de conhecimento na qual você pode ingressar e fazer a diferença, e não necessariamente de uma área de exatas. Eu, por exemplo, a minha área é de humanas. Eu sou da área de gestão.
né? Mas eu tenho uma carreira de tecnologia há mais de 20 anos. E como eu, existem outras pessoas assim. Porque a gente precisa, para além do conhecimento técnico, habilidades socioemocionais que a gente vai desenvolvendo com o tempo, né? Então, fica aqui o nosso incentivo para que mulheres de todas as idades acessem esses cursos, acessem a Academia Cisco, né? Acessem a página também do Senac, e vocês vão descobrir um mundo, e eu ouso dizer que muitos de vocês vão se encontrar em muitas áreas de tecnologia, cibersegurança, que também é um mundo, né? Cibersegurança não é só sobre ser hacker, né? Tem 1 milhão de coisas que você pode fazer, e talvez uma habilidade sua esteja de acordo com aquilo que o mercado está precisando. Existe esse número que é o déficit de profissionais preparados para o mercado, né? A professora Rosângela mencionou o exemplo da Sabrina, nunca mais eu vou me esquecer, professora, de uma menina que vivia numa situação de vulnerabilidade muito grande, e ela foi exposta ao conhecimento de tecnologia, teve a oportunidade de experimentar, e ela mudou a vida dela com essa oportunidade. Ela saiu de um salário de R$700 para um salário de R$6.000. R$6.000 hoje são mais ou menos 4 salários mínimos. E não é qualquer família no Rio de Janeiro hoje que tem uma renda de 6.000. Então, nenhuma área do conhecimento permite uma mobilidade social tão grande e em tão pouco tempo como tecnologia. Então, quando a professora fala que a tecnologia é o caminho para reduzir a desigualdade, ela está certíssima e falando muito sério. O nosso trabalho, o trabalho da Vanessa, o nosso trabalho aqui como sendo Cisco, como Academia Cisco, é abrir essas portas para que o máximo de pessoas possam acessar essas oportunidades. Eu vou contar aqui rapidinho. A Cláudia não sabe, mas eu vou contar, vou abrir o coração. O Senac tem várias unidades em diversos bairros do Rio de Janeiro, e eu estou na unidade de Campo Grande, porque, como eu falei, estou lá na Zona Oeste. E aí conheci uma senhora, por volta ali dos seus 82, 83 anos, fazendo um curso de informática. O nome dela, eu chamo de Dona Flor, Florzinha, porque o nome dela é Flor Delícia, é nome mesmo, tá? Não posso contar a história, porque originou esse nome. Mas a Dona Flor, em determinado momento, ela falou assim: como é que eu faço o que eu posso fazer para continuar? Então, ela estava num curso de informática fundamental, aprender a segurar o mouse, ligar o computador, fazer um documento. Imagina, 82 anos. E quando ela disse assim: que negócio é esse chamado segurança? Aí eu disse assim: Dona Flor, é segurança da informação, é cibersegurança. E ela disse: não, eu quero saber tudo, porque eu tenho um neto, e esse neto mal conversa comigo, porque ele fica no celular o tempo todo. Então hoje, a Dona Flor, ela me manda mensagens regularmente, porque existe um carinho, adota sim, acaba adotando a gente. E ela disse assim: olha, eu estou sabendo que vai ter um curso de inteligência artificial. Eu posso fazer? Claro que pode. Não importa a idade, importa o seu desejo de querer fazer. Então, Dona Flor hoje está lá bonitinha, estudando, porque a informação chegou para ela. Então, tudo que vocês ouviram hoje, conta para todo mundo. Fala assim: olha, o computador não é um bicho, ele não vai morder você. Aonde você for, o que você estiver fazendo, você vai precisar de um computador. Posso fazer muita coisa no celular? Posso, mas em algum momento eu preciso utilizar esse computador. Perfeito. Todas essas histórias, todos esses exemplos, conectando com o tema da nossa palestra, né? Qual é a senha para a inclusão feminina? A senha é um misto de informação, ousadia, né? Dependendo de onde essa mulher, essa menina esteja, para acreditar que ela pode estar no mercado de tecnologia, requer uma boa dose de ousadia, de resiliência e de parceria. E aí aqui a gente convoca mais uma vez cada um de nós, a sociedade civil, instituições como Cisco, Senac, Sistema S, né, que faz parte de todo esse movimento de inclusão, para que a gente possa junto
promover a entrada de mais e mais pessoas em tecnologia. A gente precisa de muitas vozes diferentes, de muitas mentalidades, experiências diferentes para criar os produtos que a nossa sociedade precisa. A gente não pode ter um único grupo, sendo aquele grupo que estuda, tem acesso à educação e desenha produtos e serviços segundo o mundo que ele enxerga. Cada um de nós enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. E a tecnologia, pensando como produto e serviço para o mundo, para a humanidade, precisa ter a visão de todo mundo para que ela possa atender a todo mundo. Agradeço imensamente a participação de vocês, agradeço o convite da Cíntia e toda uma equipe de curadoria, a nossa anjo, né, nossa querida Jaque,